Legal. Bacana. Bom, Juraci, a gente já conversou um pouquinho, mas assim, para a gente dar sequência, estender um pouco nossa conversa, afinal de contas tem muita coisa boa ainda para falar, acho que a gente precisa de um tereré, né? E não é qualquer tereré, é o tereré servido com a melhor erva mate da região, que é a São Roque. Você sabia que a São Roque, Juraci, ela é legitimamente de Amambai? Fiquei sabendo, eles são associados nossos, inclusive. Ah, que legal, show de bola. E não só isso, como já está na segunda geração, passando de geração em geração, e a cada ano que passa levando mais sabores, levando mais produtos. Hoje também eles são atuantes e muito presentes no chimarrão, a erva mate Tchê, essa que você encontra em qualquer mercado aí da cidade, é da São Roque. Não só isso, como chás de vários sabores também. Então eu te convido a experimentar se não experimentou. Se você já toma, então continua tomando, que vale a pena. Vamos tomar um tererézinho então? Bora. Juraci? Eu fiquei sabendo que você não toma só o tereré, mas você toma o chimarrão também, certo? Todo dia. Então eu separei, claro, da São Roque, não só uma erva mate, mas também uma erva de chimarrão, uma erva pro tereré, mas também uma de chimarrão, é pra você levar para casa. Então tá aqui teu presente. Aí sim, já obrigado. guardei para ninguém tomar de você. Legal, obrigado. Obrigado. Privilegiado, geralmente o convidado recebe só a erva de tereré, tá levando a erva de chimarrão também. É bom também, obrigado. É isso aí. E, Juraci, vamos lá então, que agora vai ser regado de tereré, a gente vai embora na conversa. A gente já teve aqui, antes de continuar, a interação do nosso amigo Luiz Pedro, lá de Jardim, ó, mandou aqui de Jardim assistindo, escuta mais podcast. Nosso parceiro também lá da Lock Ferramentas, mais uma vez acompanhando a gente em todo episódio. Um abraço, meu amigo. Tamo junto, tá? Ele, inclusive, deixou uma frase, Juraci, que tem a ver com o nosso papo ali de vendas, que foi o seguinte: o universo das vendas é fantástico. Acho que todos deveriam se dedicar um tempo para aprender vendas. Cara, concordo em grau, número e gênero. Concorda, Juraci? Concordo plenamente. Até uma vez eu estava assistindo uma palestra, cara, o cara falou que todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Porque você precisa, em tudo que você vai trabalhar, seja médico, seja advogado, seja bancário, qualquer profissão, você precisa vender. Se vender a sua imagem, vender o seu trabalho. Então, vendas, tá no sangue, cara, não tem. É o que ele falou. Eu acho que é isso mesmo, a pessoa... Todo mundo tinha que ter, junto na escola, inclusive, né, com educação financeira, ter os princípios ali de vendas, abordagem, porque faz parte do nosso dia a dia de todas as profissões. Sim, sensacional, é isso aí. Bom, Juraci, e vamos lá. Acho que antes de falar de Sicredi, falar tudo que o Sicredi oferece para a turma entender, acho que a gente poderia começar, então, de fora para dentro, né? E pensar um pouco no pensamento das pessoas com relação a finanças, né? Que eu vejo, como a gente comentou aqui, por não ter educação financeira nas escolas, o fato é que as pessoas elas não sabem como administrar o dinheiro, não sabem como investir, não sabem como gastar. Inclusive, a porcentagem de brasileiros que investem o seu dinheiro é baixíssima, né? E eu então penso que assim, quando a gente vai falar de economia e de finanças, ela começa do dia a dia, né? Então, que dica e ensinamento você pode dar para a pessoa que quer começar a se organizar? Às vezes tem aquele pensamento, eu não está sobrando dinheiro ainda, não vou procurar um banco, não vou procurar uma cooperativa, não vou procurar um investimento, mas está tendo dificuldade ali de guardar, de economizar. Qual seria a dica? Inclusive, o Sicredi faz um trabalho muito legal nas empresas de levar a educação financeira, né? Através de palestras gratuitas, workshops, né? O que você tira de principal assim, para a pessoa começar a se organizar financeiramente? Eu acho que para a pessoa se organizar financeiramente, independente de quanto que ela ganha, né? Esse é o maior erro até. O pessoal fala, não, quando eu ganhar bem, eu vou começar a fazer gestão do meu dinheiro. E não, desde que você ganhar R$100 por mês, você precisa fazer gestão desse dinheiro. Então, eu acho que o princípio de tudo é fazer um planejamento financeiro. Você tem que ter bem desenhado quais são as suas prioridades, seus custos fixos e os sonhos, né? É como eu falei, curto, médio e longo prazo, desenhado e ter um controle disso, né? Porque senão é incrível como a mágica acontece. Você passa o cartão de 50 em 50, quando você vê, já deu 5 mil a fatura, né? E vai, cara. Então, você tem que ter um controle, né? Separar, fazer uma reserva financeira. Ó, esse dinheiro é para X coisa. É para lanche, é para gasolina, é para não sei o quê. E fazer a gestão disso, controlar isso.
né? Acho que o principal é o planejamento financeiro, né? Tanto pessoa física quanto jurídica, né? Legal. Depois vamos entrar mais nesse assunto com relação a esse planejamento financeiro com relação à pessoa jurídica, né? Vamos sim. Ô, Juraci, você falou, comentou um erro que de fato que é verdade, as pessoas esperarem ganhar dinheiro para daí guardar dinheiro, né? E na verdade tem que ser o contrário. Esse aí já é um erro, né? Mas quais são os outros erros que você identifica assim que as pessoas cometem? E até você pode estender para as empresas, que as empresas também cometem na sua gestão financeira, assim. Não é um erro só, são vários, né? Você pode elencar alguns aqui para nós? Na empresa, as empresas precisam ter muito bem desenhado, principalmente quando vai fazer investimento, seja ela com recurso próprio ou seja ela através de empréstimo. Isso precisa estar muito bem desenhado, com estratégia, né? O que isso vai trazer a longo prazo, né? Não pode ser nada com ansiedade, né? Vamos fazer, vou comprar, não sei o quê. Às vezes, de repente, a pessoa fala, não, mas se eu ficar terceirizando isso, né, eu podia pagar minha máquina, mas e peraí, o que envolve tudo isso? Será que compensa? Será que não compensa você prestar serviço? Até hoje, inclusive, tem muitas empresas que tinham frotas de caminhões que hoje já acho melhor terceirizar. Vender os seus caminhões e falar, não, cara, eu não quero saber de fazer a gestão disso. Eu prefiro terceirizar, a gestão é da transportadora. Então, isso tem que ter muito bem desenhado. Investimento, seja com recurso próprio, e principalmente quando é empréstimo. Essa é a maior falha. As pessoas, às vezes, assumem compromissos financeiros, às vezes sem condição, né? Porque não tem um planejamento financeiro bem desenhado, então você não sabe, está sobrando dinheiro, né? E não tem desenhado, não, esse valor aqui é para mim fazer investimento na empresa. E às vezes pega o fluxo de caixa para investir. E aí você dá alguma intempérie no meio aí é o maior defeito. E muitas empresas quebram por isso. Inclusive a pandemia foi um exemplo disso. Que muitas empresas tinham investido o seu fluxo de caixa e depois não tiveram mais fôlego para se manter durante aqueles períodos ali de lockdown, de coisas que ficou fechada ali, né? Na pandemia todo mundo descobriu quem tinha caixa e quem não tinha caixa, né? Verdade. Então, e a gente nunca sabe, né, cara? Tem várias questões, né? Então, fazer esse planejamento, fazer esse projeto, vamos dizer assim, estratégia, é muito importante, principalmente a empresa, né? E tudo que você for dispor de recurso, de dinheiro, tem que saber qual que é a contrapartida e o período que isso vai me devolver, né? Eu vou investir 1 milhão numa máquina ali. Em quanto tempo ela vai se pagar? 10, 15, 20 anos? Espera aí, será que é o momento? Né? Então, isso é muito importante. Saber bem qual que é o momento do seu investimento, qual que é o momento da sua empresa e se ela tem recurso suficiente para ela não mexer no fluxo de caixa e fazer investimento. Legal. Ô, Juraci, assim, a gente então entendeu aí quais são os principais erros, alguns dos erros, né, que são realmente vários. E a solução você já disse qual é, né? Que é planejamento, né? Planejamento financeiro, que é você enxergar os próximos dias, meses, se possível até anos, né? De uma maneira sustentável, né? Mas eu sei que é uma pergunta talvez difícil para você, mas como que você poderia orientar desde uma pessoa ou até mesmo uma empresa a iniciar esse planejamento financeiro? Porque eu acho que o que acontece, a pessoa trava, ela tem que me planejar, mas não sabe por onde começar, não sabe com quem falar, com quem procurar. Pô, hoje tem as redes sociais, tem o YouTube com muito conteúdo, né? E eu acho que daí isso até atrapalha, porque é tanta opção, é tanto canal, é tanta informação que daí a pessoa também não sabe em quem confiar. Então, do Juraci, gerente de Sicredi Amambai, qual seria a tua dica para a pessoa fazer um planejamento financeiro? Vamos pensar tanto o financeiro da família, dentro de casa, como também aquele financeiro para a empresa nova, para a empresa média, empresa já, né, de anos aí. Primeiro de tudo, né, para você que é pessoa física, eu acho que o principal ali é você, como eu falei, você ver quais são os seus custos fixos e os custos fixos. Não tem nada que possa cortar, porque hoje, por exemplo, você falou ali de digitais, às vezes você vai olhar na tua fatura de cartão lá, você está pagando 10 assinaturas. Será que é necessário tudo isso? Será que não tem alguma dessas? Então, é rever os seus custos fixos, eleger prioridades e ter sempre dentro do seu planejamento financeiro reserva, seja para emergência ou seja para projetos futuros.
E para a empresa, eu acho que a empresa é um ponto bem importante, Alexandre. A empresa, ela dá um passo de cada vez. Tem pessoas que têm um espírito empreendedor muito bom, mas às vezes quer dar um passo muito grande já de início. E é importante, a empresa tem que ter o passo certinho, né? Eu já dizia, meu avô falava, se der um passo muito largo, rasga a calça, né? Então é justamente isso. E o fato mais importante das empresas que iniciam pequenas é misturar finanças pessoais com finanças de empresa. Cara, isso é um erro muito grave. Você não tem noção, peraí, esse dinheiro que está aqui é meu ou é da empresa? Eu posso investir esse dinheiro? Não posso. Posso fazer uma viagem de férias? Não posso. Então, para quem está começando a sua empresa, primeiro de tudo, separa as suas finanças da empresa. Tira, não, eu vou começar a minha empresa, vou investir X reais, vou entrar nesse segmento e vou começar, né, usar isso, usar aquilo com estratégia. Até o final do ano eu quero isso, daqui 2 anos eu quero aquilo, e eu vou tirar por mês, por enquanto eu sobrevivo, tipo, 5 mil reais por mês. E esse aqui é o meu dinheiro, eu tenho que me virar com esses 5 mil. O restante fica para a empresa. Aí se você com o negócio está indo, aí você pode se dar o luxo de ir aumentando esse prolabore, vamos dizer, essa retirada. Sim. Né? Eu acho que esse a gente até fala muito isso na nossa educação financeira, que é separar isso. E é difícil, porque às vezes você olha ali, você tem uma empresa pequena, chega o cara, tem o tal boleto para pagar, o cara vê lá em qual conta que ele tem dinheiro e já paga. E aí chega no final, você não tem esse controle. E aí, quando você vai se dar conta de como que está a situação financeira sua ou da sua empresa, às vezes é tarde. E esse que é o maior problema. E às vezes você começa a ter que se desfazer de coisa e ter que destruir o seu projeto pelo meio ali porque você não organizou financeiramente as suas despesas. Ô, Juraci, eu empreendo aí desde 2020, né? E cometi alguns erros como esse que você comentou, né? De esticar a perna mais do que a calça aguenta, sabe? Mas enfim, graças a Deus ainda deu tudo certo, a gente conseguiu, né, com sacrifícios, né, se reorganizar, enfim. E aí, uma frase que eu diria hoje, mas que o Alexandre de 6 anos atrás diria diferente. Alexandre de 6 anos atrás diria que a empresa começa pela fachada. Mas hoje eu entendo que a empresa começa pelo caixa. Porque eu entendi que a empresa fecha pelo caixa. Então, assim, a gente tem um número gigantesco, uma porcentagem gigantesca, um índice enorme de empresas que em 5 anos no Brasil fecham, que é coisa assim de quase 90% das empresas em 5 anos fecham. Isso é absurdo. E elas fecham onde? No caixa, né? Onde falta. Então, tem que começar pelo caixa. Às vezes a pessoa ela tem uma ótima ideia, trabalha muito bem, o negócio dá muito certo, mas se ela não tiver cuidando lá da retaguarda, lá o que está para trás do balcão, né, que é o caixa, não vai dar certo, né? E aí a pessoa acaba se frustrando. E planejamento financeiro, ou seja, é o começo, meio e o fim, né? A organização financeira é um fator decisivo em qualquer empresa, né? E até a organização financeira, eu falei sobre dividir as despesas, mas como eu falei ali no início, né, Alexandre, vale salientar bem isso, as fases da empresa. Porque às vezes acontece de você, sei lá, ter uma sazonalidade começou a vender muito, ou sei lá, eu estou prosperando no meu negócio, vou investir, vou comprar mais coisas, vou abrir outros negócios. Por isso que tem que ter desenhado isso. Será que é o momento? Será que tudo isso que eu vou investir... Porque como que vai estar o ano que vem? Será que vai estar na mesma pegada? Então, você contar sempre com esse contínuo, né? Então, beleza. Não, deu bom esse ano. Vou reservar uma parte, vou investir dentro da empresa, a outra parte vou deixar lá no caixa. Ano que vem, de novo, opa, agora já é o 2º ano consecutivo que eu estou indo bem. Então, realmente, minha empresa não é só sazonalidade, ela está estruturando um faturamento maior. Aí sim, sabe? Então, esse que é a grande falha, sabe? Às vezes a pessoa tem um negócio ali redondinho. Eu já vi várias empresas, cara, em vários lugares. Empresas, às vezes, muito bem consolidadas. Aí, quando ela quer expandir, quebra. Porque alguma sazonalidade aí aconteceu, né? Teve um faturamento maior e quis dar um passo muito grande, né? Então, isso é muito importante. Por isso que eu falo, a organização financeira é um fator decisivo dentro da empresa, qualquer empresa. E você falou muito certo. O caixa, cara, é o bem mais precioso da tua empresa. É o caixa, não é estoque,
não é o cliente é muito importante, sim, cliente você não tem faturamento, Sim. mas o caixa, cuida do caixa. É isso aí. Bom, você está assistindo aqui um episódio com a presença do Juracy Brasil, ele que é gerente do Sicredi em Amambai, unidade de Amambai. E esse é o momento que você compartilhar com os seus amigos, no grupo da família, o grupo dos amigos, tirar uma foto, marcar a gente também na sua rede social. Então, chama todo mundo para assistir ao vivo. Claro, esse episódio vai ficar gravado para você poder assistir depois, mas bom mesmo é assistir ao vivo e participar aqui do chat, mandando aí a sua interação, sua pergunta, né, o seu comentário. Fica à vontade, manda aí porque a gente vai estar selecionando e lendo aqui para vocês, beleza? Bom, e claro, né, a gente não pode deixar, hoje muito do nosso assunto aqui é sobre Sicredi, mas eu quero nesse momento agradecer a essa cooperativa que não só acreditou e acredita no Escuta Mais Podcast e apoia a gente para que a gente possa continuar com esse projeto de levar boas histórias aqui da nossa cidade, da nossa região, até você, dentro da tua casa, para você entender a trajetória, a jornada, se inspirar, tomar como exemplo. Então isso aqui é transformador e o Sicredi acreditou no nosso projeto, o Sicredi Centro-Sul acredita no Escuta Mais Podcast e não só no podcast. Eu já vi o Sicredi apoiando muitos projetos culturais, projetos que às vezes começam pequenininhos, o Sicredi vai lá e acredita, investe, patrocina. Então, vale a pena acreditar em quem acredita em você, invista no Sicredi, procure o Sicredi. Afinal, se você tem alguma dúvida, a gente vai tirar todas elas agora, né, Juracy? Porque agora a gente tem aqui o nosso bloco para trazer o serviço do Sicredi. Para quem ainda não entende bem o que é na prática uma cooperativa, acho que a gente pode começar disso aí, né? A pessoa entender, porque eu fui cativado pela cooperativa e pelo Sicredi, foi a primeira cooperativa que eu tive conta, quando eu entendi a diferença de uma cooperativa de crédito para um banco. E aí eu decidi sair fora dos bancos, não tenho mais conta em nenhum banco, me livrei dos bancos e hoje eu só tenho conta em cooperativa. E então acho que é o primeiro passo talvez para a pessoa, né, é entender o que é a cooperativa, Juracy. A cooperativa em si, então hoje temos diversos segmentos que também são cooperativas, né? Você comentou agora um pouco da Coopersa, que é uma cooperativa também. Então a cooperativa é um grupo de pessoas que decide montar um negócio com o mesmo propósito, né? E o Sicredi não é diferente. Então o Sicredi foi a primeira cooperativa, inclusive, da América Latina, né? Em 1902, completamos agora no último ano 123 anos de história, né? Foi um padre, o Theodor Amstad, que veio da Europa, lá tem muito forte isso, né? E trouxe a ideia do cooperativismo para cá. Em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, uma colônia ali onde tinha pequenos produtores. E aí se juntaram, tinha produtor que tinha dinheiro sobrante, tinha produtor que tinha dinheiro, precisava de recursos para investir na sua propriedade. E aí que ele montou, né, a Caixa Rural Nova Petrópolis, chamava. E aí que deu início então a primeira cooperativa e depois hoje tem N cooperativas, né, em nível Brasil aí de diversos segmentos. Pelo que eu vi, só o Sicredi mais de 2.800 unidades pelo Brasil, Exatamente, muita agência. Muita agência. E hoje inclusive essa Caixa Rural Nova Petrópolis, quem for visitar lá fica pertinho de Gramado, né, Serra Gaúcha, cidadezinha muito gostosa, muito bonita de se visitar. Tem o marco do cooperativismo na praça da cidade lá, né, que conta um pouco da história do cooperativismo e foi muito importante para a região na época essa ideia. E onde era a Caixa Rural Nova Petrópolis, inclusive funciona até hoje uma agência do Sicredi lá, né? Eu acho que até para marcar isso, né, ter essa memória viva dentro, né, da nossa história. Então tem uma agência que funciona lá dentro até hoje. E a cooperativa de crédito, né? Então ela iniciou lá na época e nós depois de um tempo, né, em 2005, o Sicredi veio se tornar livre de admissão. Então, nós nascemos num segmento, geralmente, as cooperativas nascem num segmento, né? Nós nascemos do segmento rural, né, do produtor rural, né? E em 2005 que a gente virou livre de admissão. Não livre de admissão, o que é? É quando você pode ter acesso a todas as pessoas. Qualquer um pode ter conta ao Sicredi. Antes era só produtor rural. 2005? 2005. Faz pouco tempo, então, dá para dizer, né? Dentro de 100 e tantos anos de história, né? 20 anos atrás. 20 anos atrás, aproximadamente, que a gente virou livre de admissão. E aí que o Sicredi cresceu bastante, porque daí começou a ter empresas, né, abrindo conta, todas as pessoas físicas, todos os nichos, né, abrindo conta, daí que foi criando a proporção do Sicredi, né, hoje dentro do Brasil aí, é uma das
as principais cooperativas de crédito dentro do Brasil. Legal. Ô, Juraci, eu lembro também que nessa época que eu resolvi decidir abrir uma conta no Sicredi, eu ouvi uma frase que chamava a minha atenção, que era assim: no banco você é cliente e o banqueiro é o dono. Uhum. Na cooperativa, quem é o dono da cooperativa é você. Aí eu fiquei pensando, jovem assim, dono de um banco, né? Porque daí a gente enxerga uma cooperativa como um banco. Quero fazer parte desse negócio aí, né? Então, por que isso acontece? Isso é verdade? Isso é um mito, né? Por que as pessoas que têm conta em cooperativa se sentem parte dela e até se sentem, às vezes, dona, entre aspas, da cooperativa? Isso é verdade, é de fato. Inclusive, né, Alexandre, vale salientar aí, agora no mês de fevereiro vai começar o processo assemblear da nossa cooperativa, né? Já deixo aqui o convite para os nossos associados procurar nossas agências, que é nesse momento que você faz, que cumpre com o papel mais importante de fazer parte de uma cooperativa, que é dar o seu voto nas decisões da cooperativa. Então isso de fato é verdade, você é dono, você ajuda a tomar a dar o rumo para a sua cooperativa, né? E o Sicredi tem isso bem desenhado, sabe, na sua história, Alexandre. O Sicredi participação dos resultados, né? Então quando você é sócio de uma cooperativa, você tem participação dos lucros dela, né? Então esse é um grande diferencial com relação a bancos, né? Que bancos você só tem participação de lucro se você for acionista. Se você não for acionista, você não tem participação. Dentro de uma cooperativa, dentro do Sicredi, basta você ter a sua conta lá, ter a sua movimentação financeira, e a gente tem a cota capital, que a gente chama lá, e você, todo ano, recebe uma distribuição do resultado dentro do lucro que a cooperativa teve naquele ano, que esse ano deve acontecer em abril, né? A gente faz a distribuição do resultado. Inclusive, em dezembro agora, foi pago juros ao capital. Então, quando você tem a tua conta corrente, e a gente tem um benefício bem importante, Alexandre, que eu vou falar aqui, que no Sicredi a gente não cobra aquela manutenção de conta, cessa relacionamento, manutenção de conta. A Sicredi Centro-Sul dá o benefício que você integraliza em capital social e tem a isenção dessa tarifa na sua conta. Então, se você olhar no aplicativo, você que for associado ao Sicredi, você vai ver que tem lá integralização de capital. Esse seria o teu acesso a relacionamento. E se você entrar no extrato lá, você vai ver que todo mês está somando lá. Então, todo mês você fica um pouquinho mais dono, vamos dizer assim, do Sicredi, né? E se um dia você sair da cooperativa, você recebe todo esse dinheiro de volta com os juros e as participações de resultado proporcional ao tempo que você ficou como associado. Legal. Então, de fato, é um benefício, né? Porque a gente não cobra a tarifa de manutenção de conta, é substituído por esse capital social, né? Cada associado tem um voto independente da classe social de dinheiro guardado. Eu tenho 10 milhões guardado, eu posso ter 2 votos? Não, você tem um voto... O voto tem o mesmo peso. É o mesmo peso em qualquer situação, né? Então, e uma outra questão, né, também que diferencia dos bancos, que as cooperativas não visam lucro no máximo, né? Não, tem que dar lucro, tem que dar lucro. Claro que a gente tem que pagar as contas, tem que fazer funcionar, tem que fazer prosperar o negócio. Uhum. Mas a tendência sempre é ter taxas atrativas, né? Ter um tipo de atendimento que cabe no bolso do associado, que ele consiga prosperar e a cooperativa consiga sanar as suas despesas e ter resultado para continuar crescendo. Então, isso também é um diferencial muito grande de cooperativa, não é olhar lucro a todo custo, né? Uhum. E outro benefício também de ser associado do Sicredi, com diferença lá, é o desenvolvimento da comunidade onde está inserida, né? Às vezes a gente vê outras empresas, não é falar mal, a gente tem a gestão, cada um tem uma visão diferente, né? Uhum. Mas o Sicredi se preocupa muito, são 120 municípios que o Sicredi é a única instituição financeira do município. Então, tem cidades aí de 3 mil habitantes que tem agência Sicredi e é a única instituição financeira dentro da cidade. Isso é verdade. Então, isso é às vezes o prédio mais bonito da cidade é o Sicredi. Exatamente. Cidade então, pequenininha, né? Isso é apostar na comunidade, sabe? Então, é um diferencial, você não olha só o lucro. E graças a Deus, de todas essas cidades que a gente tem agência, que é a única instituição, a comunidade abraça e o resultado vem. Inclusive, nós temos uma aqui que é case, tá, Alexandre? A nossa cooperativa abriu uma agência ali no Itamaraty, ali em Ponta Porã, e a gente tem um estudo... Só não sabia. E a gente tem um estudo que a média de uma agência, ela chegar no seu ponto de equilíbrio e começar a dar resultado, porque tem todo um investimento, né, para você
colocar agência, E deixando bem prédio. claro, embora é uma cooperativa onde as pessoas, né, são donas, ela precisa se sustentar, Exatamente. precisa gerar lucro para ser até mesmo distribuído, né, para os acionistas e tudo mais. Então, é como abrir uma empresa, né, Juraci? Exatamente. E aí, então, ela tem ali, a gente tem um estudo que em 2 anos que ela atinge o ponto de equilíbrio. E a agência de Itamaraty, com 4 meses, ela já chegou nesse ponto de equilíbrio, cara. Foi muito rápido. E tanto assim que a comunidade abraçou e tinha necessidade de ter uma instituição financeira lá naquele lugar. Que legal. Então, é bem bacana. E outro fato importante, Alexandre, que eu gosto de frisar sempre quando eu falo de Sicredi, que a gente tem uma cooperativa muito sólida, porque ele tem um organograma bem estruturado e ele é regionalizado, né? Você fala Sicredi, mas a gente são 105 cooperativas Sicredi espalhadas pelo Brasil. Aí. Hoje é nível Brasil, né? Todos os estados têm a presença do Sicredi. Então, esse organograma como que funciona, né? São 105 cooperativas e essas 105 cooperativas respondem a 5 centrais. E essas 5 centrais respondem ao Centro Administrativo Sicredi em Porto Alegre, onde fica o Banco Sicredi, né? O Centro Administrativo que dá todo o suporte para o pessoal lá. E aí as cooperativas, elas têm áreas de ação. Por exemplo, nós aqui, Dourados, que para baixo vai ter na divisa ali com o Paraná, vai ter lá Caracol, Santa Rita do Pardo. Né? Então, outra cooperativa não vem se instalar aqui onde a gente está atuando. Então, isso é bem desenhado. Só pode, se for uma decisão da central, uma incorporação, alguma coisa do gênero. Então, é muito bem respeitada essa regionalização das cooperativas, né? Dentro dessa gestão. Né? Então, tem outras cooperativas, às vezes, que competem dentro da mesma cidade. A gente não acha interessante e é isso que também a gente pensa que traz a solidez para o nosso negócio, sabe? Sim. Então, essa preocupação. E outro ponto importante, sabe, Alexandre, até um assunto polêmico, mas eu vou dar só um ganchinho aqui, porque eu preciso frisar da segurança que tem a nossa cooperativa, que é com relação a... o pessoal vem aí, FGC e bancos sendo liquidados, como é que funciona, né, isso? Então, o Sicredi traz traz de fato uma segurança para quem é associado, para quem é investidor. Eu falo que a gente é 4 vezes mais seguro, porque tem o fundo de reserva das cooperativas, né? Uhum. Então, antes de chegar uma liquidação, acontecer um fato desse tamanho aí, tem o fundo de reserva da cooperativa, né? Tem o fundo de reserva da central, fundo de reserva do CAS, e aí, por último, que aciona o FGC Coop, né? Que é o FGC das cooperativas, né? Uhum. Então, inclusive, isso que nos dá notas de excelência com empresas que avaliam, né? Tem umas empresas que avaliam, dão notas, né, de classificação de risco para investimento, e o Sicredi tem uma das maiores do país hoje, né, com relação a isso. Então é importante frisar porque é devido a esse desenho aqui, estratégico, né, vamos dizer assim, de gestão, que traz essa solidez para o Sicredi atuar nas regiões aí onde está instalado.